Noite a todos. Que Deus continue falando aos nossos corações. Nós vamos continuar falando sobre discipulado, sobre o que é ser um discípulo de Jesus. Eu creio que Deus tem muito para trabalhar ainda nas nossas vidas no que diz respeito a este assunto. Quando nós começamos a falar sobre o que é ser um discípulo de Jesus, o que é ser um seguidor de Jesus, nós concluímos, através da Escritura, que um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus, é aquele que está junto dele, é aquele que está colado nele, é aquele que atendeu ao convite de Jesus quando ele falou: vem, deixa as redes, deixa aquilo que te prende e me segue. Vem para perto de mim, vem para junto de mim. Nós então nos lembramos desse convite que Jesus faz aos pescadores. Nós também nos lembramos desse convite que Jesus faz ali ao jovem que é conhecido como jovem rico, possuidor de muitas coisas, que ele não consegue abrir mão do que tem para seguir a Jesus. O convite de Jesus é um convite que, por vezes, é doloroso. E muitas igrejas anunciam um convite errado do tipo: venha para Jesus e você não vai sofrer. Quando que, na verdade, o convite de Jesus é: filho meu, me segue, e você vai começar a sofrer mais do que você imagina. Me segue e aí você vai entender, talvez, o que é dor. O jovem rico, ele se deparou com a dor, com o sofrimento, quando ele teve as suas posses ameaçadas. E o que Jesus ameaçou na tua vida, quando ele te convidou para seguir? Quando Jesus disse a você: meu filho, minha filha, me segue. Naquele momento o que foi ameaçado, naquele momento o que foi colocado em xeque, naquele momento o que foi pressionado, naquele momento o que Jesus colocou em questionamento quando ele falou: me segue. Mas para me seguir é necessário que você abandone isso. Você vai perceber que para seguir Jesus é necessário que você ame Ele acima de tudo, acima de qualquer outra coisa, de qualquer outra pessoa. Jesus, Ele não aceita ser dividido no nosso coração. Jesus, Ele só aceita estar no nosso coração por inteiro. Jesus também, esse mesmo que nos chama para estar junto dEle, Ele faz de nós seus discípulos. O convite é para seguir, mas é para seguir imitando. É um seguir aprendendo. É um seguir que na caminhada você vai deixando de ser quem é. O velho homem vai morrendo e a cada dia transformado de glória em glória você vai se tornando alguém semelhante a Cristo. Alguém que ao passar na rua lembra Jesus. Alguém que está em contato com a família olha e ela vai perceber que você andou com Jesus, esteve com Jesus. As pessoas vão dizer: o que aconteceu? Quem sabe onde está a minha amiga, onde está o meu amigo, onde está o meu companheiro de coisas travessas? Onde é que está aquele que eu gostava tanto de estar na companhia? E aí você dirá: aquela pessoa morreu? Eu acho interessante que tem uma história daquelas que a gente não sabe se é verdade ou se não é, mas histórias que ficam contadas e elas entram na história quase como se fosse um mito. Tem o mito de Agostinho de Hipona, onde ele, antes de se tornar o Santo Agostinho, um bispo, um padre que deixou muita contribuição teológica na história, numa época onde a igreja era uma, e aonde ela ainda não havia se corrompido tanto.
Diz a história que chega um ponto no início da sua conversão que mulheres vão atrás dele gritando: Agostinho, o amor, pela rua. E vão gritando, 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 gritando. Ele só olha para trás e fala: Agostinho morreu. Morreu, acabou, sai para lá. E é essa a resposta que nós temos que dar para muitos encontros na nossa vida. Para muitos desencontros, quem sabe. Fulano de tal morreu, eu morri. Esse convite de Jesus é um convite que também ele nos faz para nós sermos discípulos. E como nós falamos na semana passada, você é convidado para ser discípulo e você é convidado para fazer discípulos. E se eu faço discípulo, isso nos remete a uma cadeia, semelhante ao que você aprendeu em ciências, nem biologia era ainda, cadeia alimentar. Eu sempre falo para o pessoal, eu estou no topo da cadeia alimentar. A vaca come a grama e o mato, eu como a vaca. Por isso não como mato. Brincadeira, minha mãe que é nutricionista pira, coitada. Mas eu falo, eu sou o predador maior, eu sou um predador, mãe. Eu estou no topo, eu como carne, sou bicho bravo. Queridos, essa cadeia, essa teia de aranha, esse emaranhado de fazer discípulos, coitada da irmã que é vegetariana, não sofra. Os bichinhos iam morrer de qualquer jeito. Eles tiveram uma finalidade digna me alimentando. Parei. Nós vamos formando uma cadeia, porque se eu formo um discípulo, e ele forma outro discípulo, ele forma outro discípulo, logo todos somos ou deveríamos ser discípulos de alguém. Não é verdade? Todos deveríamos estar ligados em alguém que está ligado em alguém, 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 que está ligado em Cristo. E eu fico feliz de dizer que a nossa igreja é uma igreja apostólica, no sentido de que a nossa herança é uma herança apostolar. A nossa herança está ligada nos apóstolos. A nossa doutrina, ela vem dos apóstolos. Ninguém inventa nada aqui. A gente prega o que eles nos deixaram por ensino. Nós não acrescentamos, nós não tiramos, nós ensinamos o que eles deixaram a nós. Nesse sentido, a escritura dos apóstolos, que está contida na sua Bíblia, aquilo que você chama de Novo Testamento, essa escritura apostolar, ela nos discipula. A palavra nos discipula. Mas para que a palavra ganhe vida na vida, é necessário que a gente também se torne discípulo de gente. Eu também vos falei que muitos até topam ser discípulos de Jesus. Difícil é ser discípulo de gente. Porque gente peca, gente falha, gente erra com gente. Pessoas nos desapontam. Eu, se já não te desapontei, certamente vou te desapontar se você aqui continuar. E você vai me desapontar, porque nós erramos, nós falhamos. Mas isso não anula o fato de que Paulo diz, olha, sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Mas aí você pode dizer, Paulo era Paulo, mas espera aí, ele se via como o pior dos piores. E nem por isso ele deixava de fazer discípulo. Nós vimos na semana passada como ele discipulou Timóteo. É necessário que você se permita ser acompanhado por gente. Porque o evangelho se torna prático, ele se torna vivo na vida de outras pessoas. E na nossa vida também. Por isso Jesus nos diz, ide, façam discípulos, fazei discípulos. Ensinem as pessoas a obedecer ao que eu vos ordenei. Façam seguidores, façam imitadores. E aqui nós temos uma boa ideia. Você se assustou, né? Nós temos uma boa ideia. A ideia do discipulado. Nós temos um conceito
que para quem é mais antigo de igreja, isso aqui não é G12, G5, G10, MDA, não sei das coisas. Isso aqui é discipulado, só isso. É uma fórmula que Jesus nos deixa. Uma fórmula bíblica. O evangelho faz sentido na vida de pessoas. E ele faz sentido na minha vida quando eu aprendo com pessoas. Talvez você não passou por tudo na vida ainda. Certamente não. E assim você pode aprender com pessoas que já sofreram aquilo que você ainda não sofreu. Você pode aprender com pessoas que já acertaram naquilo que nem se tornou um obstáculo na sua vida ainda. A gente poupa muito tempo aprendendo com gente, mas olhando as pessoas com misericórdia, com amor. Esse aqui. Ó. Cheiro bom. Obrigado. Gente, o discipulado, ele é uma boa ideia, ele é uma ideia bíblica, ele é um conceito bíblico, mas eu queria que você prestasse atenção numa coisa. Nem toda boa ideia floresce. Nem toda boa ideia dá o seu fruto. Não é porque você tem boas ideias que as pessoas aceitam as suas boas ideias. Eu talvez fique imaginando aqui aqueles que trabalham em empresa, talvez você já deixou naquela caixinha de sugestão, tem empresa que tem isso. Talvez você já deixou lá boas ideias e elas nunca foram seguidas. Talvez você já deu para pessoas bons conselhos que elas nunca seguiram. E isso, gente, é normal. Assim como nem toda semente floresce. Para uma semente florescer, não é necessário que somente a semente seja boa. É necessário que o solo seja bom também. Jesus nos ensina isso numa parábola fantástica. A mesma semente dá resultados distintos. O mesmo conselho que eu vos dou dá resultados distintos. Tem pessoas que aqui vão seguir o evangelho, outras não. Por isso que a semente precisa ser boa, mas o solo precisa ser trabalhado também. Não adianta você ter uma boa ideia. É necessário que você trabalhe o solo para que a sua boa ideia floresça. Você entende isso? Não adianta você ter uma boa ideia. É necessário você trabalhar o solo para que essa boa ideia floresça. Isso é algo da vida. Talvez você já deu boas ideias para a sua família, para o seu trabalho. É necessário, às vezes, calma um pouquinho com a ideia e trabalhe um pouquinho o solo, o terreno, para que quando essa ideia for lançada, ela realmente dê o seu fruto desejado. Hoje nós vamos trabalhar o solo para que a semente do discipulado, uma vez jogada, floresça. A ideia de hoje é arar o seu coração. Eu não sei se você já viu aqueles tratores gigantes que vêm com aqueles discos. Esses discos abençoados que têm uma finalidade legal também fora do trator. Eles se tornam discos que fazem comida gostosa. Você já viu isso? Isso é uma bênção e nada como aquele disco de arado. Preciso de um desse. Se alguém tiver, fica a dica. Gente, o trator ele vai passando e aquele disco ele vai ferindo a terra. Ele vai rasgando a terra. Porque se você não remoer aquilo ali, se você não rasgar a terra, você vai jogar a semente e ela não vai dar liga. A semente pode ser boa, mas é necessário que a terra seja primeiro rasgada. Por isso que para que o evangelho desse fruto no teu coração, a primeira coisa que Deus muda é o teu coração. Ele troca o de pedra e coloca um de carne. Até brinquei com o Hélio, carne moída, né, Hélio? Que dá para moldar. Então hoje nós vamos trabalhar com o arado, um arado bom. E são 3 disquinhos que vão te arranhar um pouquinho, para que você permita que o discipulado floresça na sua vida. Abra a Bíblia em Mateus capítulo 10. Oh, glória.
Mateus capítulo 10. Nós vamos ler o verso 25 e depois nós vamos dar um salto até o verso 37 e seguiremos na sequência a partir dali. Mateus 10, 25. Esse é um bom versículo para você sublinhar na sua Bíblia. Sempre digo, isso daí não é passar batom na boca de Deus. Pode fazer, pode sublinhar, né? Se é digital, você pode salvar ali o versículo, é bom, né? E memorize versículo, gente. Memorize versículo. A gente está numa saga lá em casa, créditos aí para a Marina, que está ensinando a Sofia a memorizar versículos. E, gente, eu tô memorizando junto, né? Você fica ensinando, e é bom isso, memorize versículos. Esse é um versículo bom, principalmente a parte A, Mateus 10, 25a, que vai até o ponto. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo ser como o seu senhor. De novo, basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo ser como o seu senhor. De novo, igual eu faço com ela. Basta, está ótimo, basta ao discípulo, não precisa inventar nada, basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo, porque também somos servos, ser como o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Parte B vai dizer: se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Se o dono da casa foi chamado de Beelzebu, quanto mais, ou seja, pior ainda, serão chamados os membros da sua família. Porque dono de casa, o dono da casa, ele era alguém que tinha a posse. Ele era o senhor da casa. Ele era o notável da casa. Ele era o patriarca. Ele era o respeitado. Se aquele que era o dono, que era o respeitado, que era o que tinha os títulos, a posse, foi chamado de Beelzebu, meu Deus, o que é Beelzebu? De demônio. Se o dono da casa foi chamado disso, aquele que tinha a posse da casa, quanto mais os membros da família dele, que nem o título da posse tem. Moro lá de favor. Está entendendo? Se o dono, que é o dono, foi xingado, quanto mais os membros da família. E aqui eu queria refletir com você. Esse texto, esse capítulo, ele retrata o discipulado. E ele diz aonde nós devemos parar. Ele aponta onde nós vamos parar. Você sabe onde você vai parar com Cristo? Bem-aventurados sois vós quando por causa de mim vos injurieis. Quando por causa de mim as pessoas xingarem vocês. Quando por causa de mim as pessoas perseguirem vocês. Jesus nos disse isso, que nós seríamos felizes quando nós fôssemos perseguidos por causa do nome dele. Nós podemos pensar o que acontece com uma nação como a nossa, 30% de cristãos e praticamente nada de perseguição. Mas eu te falo e eu te pergunto, já respondendo, será que esses 30% se parecem com Jesus? E agora pensa comigo, imagine se esses 30% agissem, reagissem, pensassem, falassem, não negociassem o Evangelho e refletissem a glória de Deus como Cristo.
imagina como não seria a nossa nação. Então, você pensa na nação, no Brasil, Pomerode, a gente deve ter o quê? 90% de cristão? 98% de cristão? Será que as pessoas que andam por aí se dizem ser cristãos são de fato pequenos cristos e refletem a glória de Deus como Cristo refletia? Se ele, por refletir a glória de Deus, foi xingado, foi perseguido, quanto mais os membros da sua família. Nós devemos refletir a glória de Deus ao ponto de sofrermos perseguição. E quando a perseguição vier sobre a tua vida, no teu trabalho, na tua família, quando a perseguição vier sobre a tua vida a nível de retaliação social, bem-aventurado és tu entre os homens. Fique feliz por participar dos sofrimentos de Cristo. Quando as pessoas te xingarem, meu Deus, agora se tornou um fanático. Se tornou louco, é o fanático, ó. Devia estar em casa, preocupado com o Covid, está indo para o culto. Bem-aventurado és tu, por ser perseguido por causa do Evangelho, por pregar para pessoas, por defender o que Jesus defende. Bem-aventurado és tu por não negociar princípio bíblico, por dizer para pessoas a nível público. Esses tempos um pastor acho que foi preso, porque filmaram ele dizendo que homem é homem e mulher é mulher. Bem-aventurado é ele. Existem coisas que não é porque o homem quer mudar que muda. Existem coisas que não é porque o homem quer adaptar que é adaptável. O homem jamais deixará de ser homem. E a mulher jamais deixará de ser mulher diante dos olhos do Criador. E a gente deve anunciar o Evangelho. Um Evangelho que transforma. Mas esse Evangelho que vai gerar em você perseguição, que vai gerar em você conflitos, ele só chega nesse nível através do discipulado. Você só reflete a glória de Deus se você permitir que pessoas limpem você como um espelho. Imagine que você é um espelho. A função de um espelho é refletir. Mas você é um espelho sujo. Deus fez de você um espelho, mas um espelho que se suja. E você não consegue se limpar por si mesmo. É necessário que pessoas peguem um paninho e vão lá limpar você. Jesus disse, é necessário que vocês lavem os pés uns dos outros, porque vocês se sujam por aí. Você quer ter a sua vida lisinha diante de Deus? Você quer sentir que não é só perdoado, mas é liberto dos pecados? Confesse os seus pecados uns aos outros, para que você seja liberto. Vamos dar um salto ao verso 37, nós já entendemos o que é o discipulado. O final de um bom discipulado é a perseguição. O final de um bom discipulado é você gerar um discípulo que vai refletir tanto a glória de Deus ao ponto de ser perseguido. É um privilégio. Verso 37. Para que essa semente caia num nível profundo, está entendendo? Para que a semente do evangelho, do discipulado, para que essa ideia maluca de você permitir que pessoas coloquem a mão na tua vida e de que você coloque a mão na vida de pessoas, para que esse conceito doido que só funciona através do Espírito, de fato funcione, ele tem que cair bem fundo no teu coração. Mas tem que cair do jeito certo. Porque senão machuca. Gera ferida. Não dá fruto. Nós temos no verso 37 o primeiro disco
que vai te cortar, que vai cortar teu coração, para que essa semente vá fundo. Diz no verso 37, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Esse primeiro disco, que tem que cortar o teu coração para que você se torne um discípulo, que quiçá será perseguido, é o amor sacrificial, um amor incondicional e sacrificial que você tem por Jesus. Você precisa amar a Jesus de maneira sacrificial, de maneira incondicional. Você precisa amar Jesus de maneira sacrificial e incondicional se você quer ser discípulo. Se você não ama Jesus de maneira sacrificial e incondicional, você jamais será um discípulo. Tu pode ser membro de igreja, frequentador de culto, mas você jamais será um discípulo. E de longe será perseguido, nunca. Esse amor sacrificial começa dizendo, se você ama alguém mais do que a mim, você não é digno de me ter no seu coração, Jesus diz. Então você não pode amar papai mais do que Jesus. Você não pode amar os conceitos do papai mais do que Jesus. Você não pode amar mamãe mais do que a Jesus. Os conceitos da mamãe mais do que Jesus. E o quão difícil é isso? A Bíblia não está dizendo para você deixar de honrar o pai e a mãe. Ela está dizendo que você não deve amar o pai e a mãe mais do que a Cristo. E como eu vejo pessoas que se prendem a conceitos que aprenderam quando criança. Muitas coisas que nós aprendemos de criança são coisas boas, mas muitas coisas são conceitos, tradições meramente humanos. E tudo aquilo que destoa da palavra deve ser colocado de lado para que a palavra tenha lugar principal no nosso coração. Não importa quem falou. Ah, mas a minha mãe diz, não interessa. É o que a palavra diz. Não interessa se foi o pai que ensinou, a mãe que ensinou, o opa, a oma, pouco importa. O que importa é o que Cristo diz. E a nossa cidade, em particular, ela é cheia de conceitos de opa e de oma. Ah, mas o opa uma vez... Não... Pouco importa o que o opa falou. Importa o que a palavra diz. Ah, aqui a gente vive assim. Não me interessa a cultura da cidade. Interessa o modo do reino de viver. A cultura aqui em Pomerode é o filho ficar na casa do pai depois. Ele não está nem casado, ele tem ali quase um motel grátis ali na casa do pai. É a cultura da cidade. O pai banca o motel, banca tudo. A cultura. O pai prefere ter o filho fazendo um monte de lambança dentro de casa do que deixar ele ter a vida dele e se arrebentar um pouco para ver se vira gente. Isso não vem de Deus. Isso não vem de Deus. Deixará o homem pai e mãe. Deixará o homem pai e mãe e constituirá a sua família. Deixará o homem pai e mãe e constituirá a sua família. Isso é o que diz a Bíblia. Ah, mas eu já vivi assim com o opa, depois na casa... Não me interessa. Você tem que se apegar ao que diz a Bíblia. Cultura do dinheiro debaixo do cobertor, do sei lá o quê, do travesseiro. Temos também na nossa cidade um forte culto a mamon. O dinheiro aqui é muito bem idolatrado. E não interessa quem é rico ou quem é pobre, porque mesmo aqueles que têm pouco idolatram. Invejam quem tem muito. Isso não pode. Não interessa a sua cultura. A sua nova cultura é a cultura do reino. Nós temos que entender isso. E para que uma igreja dê certo a nível de discipulado,
que eu vou falar é sério, irmãos. Para que a nossa igreja dê certo a nível de discipulado, eu falo isso em amor. Você tem que, no coração, entender que você não é mais doite, você não é mais nordestino, você não é mais sulista, você não é paraibano, você não é paraense, paranaense, você é do reino. Para que uma igreja dê certo, não é só a placa de denominação que tem que cair. O que tem que cair são as placas do nosso coração, placas que a nossa cultura ergue, bandeiras que a gente adota para a nossa vida. Para que uma igreja funcione, para que o discipulado funcione, a tua cultura é a cultura do reino. Você também não pode amar o seu filho ou a sua filha mais do que a Jesus. Quão difícil é para um pai esse texto. Se eu amo o meu filho, a minha filha, mais do que a Jesus, eu sou um idólatra e eu não tenho parte com Jesus. Quantos pais eu vejo que idolatram seus filhos? Idolatram. Colocam eles num pedestal que nunca foi deles. Tu verás a consequência disso, quem sabe daqui a 10, 15 anos ou mais, na tua vida e na vida dele. Nossos filhos não são Deus. Nossos filhos são herança de Deus. Nossos filhos são bênção do Senhor, herança do Senhor, mas jamais se equiparão a Deus. Nós criamos eles para a glória de Deus e deixamos bem claro para eles: você não é Deus, nem na minha vida e nem aqui dentro dessa casa. Às vezes você entra em alguns lugares onde você vê nitidamente que o Deus daquela casa é a criança. Isso não pode acontecer entre nós. O Deus da nossa vida é o Senhor Jesus, que morreu e se entregou por nós. E os nossos filhos precisam entender isso em amor. Esse amor sacrificial, ele também passa pelo processo da cruz, diz no verso 38, quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Isso envolve sacrifício. Romanos 12 diz que a nossa vida, o nosso culto é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e isso é prestar culto, é viver em sacrifício, abandonando o pecado. A primeira parte do sacrifício envolve você abandonar o pecado, isso dói. A segunda parte do sacrifício envolve em você fazer o que Deus deseja, não só abandonar o pecado, mas agora fazer o que Deus deseja, e isso também dói. Nós devemos viver essa vida de culto. Não somente prestar culto, mas viver uma vida em culto. Esse arado precisa passar no teu coração. Ele precisa até arrebentar bem fundo. Os conceitos geracionais, deixa Deus arrebentar. Com a tua idolatria, deixa Deus arrebentar. Com a tua vida de sacrifício vivo, deixa Deus te arrebentar, meu irmão. Para que a semente vá lá fundo, lá no fundinho. Primeiro arado que tem que passar na tua vida, um amor sacrificial. Um amor sacrificial por Jesus. Sem esse amor, você jamais será discípulo. Segundo arado, queria ler contigo. Verso 39 em diante, diz assim: quem acha a sua vida perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Nós estamos falando aqui de você perder a sua vida para ter a vida de Jesus. Nós estamos falando aqui de você perder a sua vida para que você tenha a vida de Jesus. As duas vidas são incompatíveis. É incompatível você viver a vida à sua maneira e querer viver a vida de Jesus da maneira dele. Você não pode ser um Transformers.
Isso é água e óleo. Pode bater à vontade no liquidificador. Não vai dar maionese isso aí. Não vai rolar. Ou você abre mão de um para viver o outro, ou vice-versa. Ou eu vivo a minha vida, ou eu vivo a vida que Jesus tem para mim. Ou eu vivo do meu jeito, ou eu vivo do jeito dele. Os dois jeitos não combinam. E o jeito de Jesus, a maneira de Jesus viver, envolve uma palavra, que é o segundo arado que tem que rasgar o teu coração bem fundo. Serviço. Você precisa aprender a servir, a ser uma pessoa útil para o reino. Diz no verso 40, quem recebe vocês, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Verso 42, vamos dar um pulinho. E se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Você perde a sua vida, você abre mão de ser quem você gostaria de ser, para ser agora um servo que tem um senhor que dá ordens e fala, você é meu servo, faça isso, faça aquilo. Jesus ensinou aos seus discípulos, numa noite especial, num dia especial, Jesus ensina os seus discípulos tomando uma toalha e colocando na cintura, assumindo o mestre diante dos seus discípulos, o mestre assumir uma figura de servo. Eu sou aqui o servo, e eu vou lavar os pés de vocês. Lavar os pés de alguém envolve você colocar a mão na sujeira do outro. Você colocar a mão na podridão do outro, no chulezão do outro. Jesus, ele toma a toalha e coloca na cintura, e isso constrange Pedro, que fala, Senhor, não vai rolar, está fedendo demais. Aqui não. Porque isso era a função de um servo da casa. E às vezes o servo menos respeitado, menos nobre, menos útil dentro da casa que fazia isso, lavava os pés. E Jesus toma essa função e fala, Pedrão, se eu não colocar a mão na tua sujeira, tu não tens parte comigo. E depois ele ensina isso aos discípulos e diz, vão vocês e façam o mesmo. E nós fazemos a cerimônia de lava-pés, e tem muita igreja que faz isso. Tem um significado, mas o lava-pés de verdade, ele está além do simbolismo e do rito. O lava-pés de verdade é quando uma pessoa limpa aquilo que tem de mais sujo na vida do outro. Muitas vezes colocar a mão no pé do fulano é fácil. Agora, você botar a mão na sujeira dele é complicado. Você servir a pessoa é complicado. Você servir alguém menos nobre que você é complicado. Isso mexe no orgulho, isso fere. Você está disposto a servir as pessoas? E por que eu trouxe essa imagem do lava-pés? Porque, irmãos, nós servimos os outros. Nós dizemos que amamos as pessoas. Mas basta muitas vezes a gente enxergar o pior da pessoa que a gente para de servir. Basta muitas vezes a gente enxergar o pecado na vida do outro. Que às vezes, diante do nosso pecado, do outro é um cisco e a gente não vê a nossa trave. Mas basta nós conhecermos a outra pessoa e falarmos, ele tem pecado. Ela tem pecado, não. Eu não vou meter a mão aí, eu não vou servir, eu não sou trouxa, eu não sou idiota, eu não vou perder meu tempo. A pessoa não merece, você também não merecia. E se você não é capaz de meter a mão na sujeira dele, é porque você não entendeu que Jesus mete a mão na tua sujeira, ou você não permite que ele faça isso.
Porque quando eu entendo que Jesus coloca a mão no que há de pior na minha vida e lava, eu olho para outra pessoa, não importa quem seja, numa perspectiva de graça e de amor. E qualquer um se torna alvo do serviço, independente do que faça a mim, independente do que me fira, independente do que faça. Porque eu sirvo, eu sou um servo, e um servo não tem escolha. O meu Senhor mandou eu servir. Não importa quem seja, eu vou dar um copo d'água. Não importa quem seja, eu vou andar mais 10, 20 milhas. Não importa quem seja, se me pedir a túnica, eu também dou a capa. Ou seja, hoje está frio. Se a pessoa me pedir o casaco, eu também dou a blusa. Não importa quem seja. Porque dentro de mim existe algo que me impulsiona, que é a voz do mestre que diz: filho, serve, serve, serve. E quando você vê o pior na vida do outro, serve, serve, continua servindo, não para, porque eu não parei. Você não vê Jesus parando de servir a Judas, você não vê Jesus parando de servir a Pedro, você não vê Jesus parando de te servir. Esse arado do serviço precisa passar no teu coração e te arrebentar, meu irmão. Porque senão você não vai suportar a ideia do discipulado. Quando você vê o pior do teu discipulador, aquele que te acompanha, você vai falar: para de meter a mão em mim. Tu não presta. Quando você vê o pior na vida daquela pessoa que você acompanha, aquela pessoa que você dedica as poucas horas que você tem. Imagina você com uma agenda cheia, dedicando o tempo que você não tem para uma pessoa que não presta. Isso é o discipulado. Porque ninguém presta. Alguém que presta e fala: ó, eu sou top, cara. Às vezes a gente tem um conceito romântico na cabeça que não existe. E quanto mais eu caminho com alguém, mais detalhes eu vejo, mais Cristo me permite limpar, ajudar. E aí, por estar próximo, Ele também começa a me enxergar. E Ele também: cara, eu estou vendo isso na tua vida, eu posso mexer? Não, eu que estou te acompanhando aqui, só eu que apito. Não é assim. Porque à medida que eu vou servindo, ele vai entendendo, ele vai aprendendo, e ele também vai querer meter a mão na minha vida. Meu Deus, eu não quero ninguém encostando em mim. Infelizmente, igreja não é assim. Seria muito bom se cada um, pudesse viver no seu canto, do seu jeito. Mas isso não ia ser evangelho, nem ia gerar mudança na tua vida e não ia quebrar o teu orgulho. O último disco que Cristo precisa passar no teu coração, segundo é o serviço. O último disco que Ele precisa passar no teu coração. Versículo 40 e 41. Quem recebe vocês, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. De novo. 41 agora. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de um justo. Se eu recebo alguém na minha casa, porque essa pessoa é valorosa, porque essa pessoa é digna de valor, porque essa pessoa é alguém que coloca a toalha várias vezes por dia e sai limpando um monte de pé sujo por aí, se eu recebo alguém na minha casa digno de valor, e eu dou valor a essa pessoa, eu a valorizo. A Bíblia diz que Deus vai me valorizar como Ele valoriza ela. Tu vê que doido? Por isso que tem muitas pessoas que têm em casa o tal do quartinho do profeta. Um quarto para acolher pessoas, missionários, isso era muito comum antigamente. Pessoas que dispunham a sua casa para acolher homens e mulheres de Deus. Pessoas que abriam a porta da sua casa para aqueles que anunciavam o evangelho na cidade.
O nome disso e o nome desse disco, o último que precisa arrebentar teu coração, é honra. Nós precisamos dar honra a quem merece honra. Nós precisamos aprender a servir, e isso nos humilha. Nós precisamos aprender a ser servidos, isso nos humilha, mas nós também precisamos aprender a dar honra, e isso nos humilha. Dar honra. Você é uma pessoa que honra quem merece honra. Nós não partilhamos mais de uma cultura de honra. Eu me lembro que, isso que eu sou novo e eu já posso falar antigamente, porque hoje em dia a cultura muda muito rápido. E nos últimos anos mudou de uma maneira avassaladora e se transformou numa coisa esquisita. Eu me lembro de estar em casa e os meus pais, quando vinha alguém diferente, alguém que anunciava o evangelho, prepararem coisas especiais. Eu me lembro de estar na casa do meu avô e quando vinha um missionário, quando vinha alguém, ele fazia questão de receber em casa e dar algo especial para essa pessoa. Eu me lembro de ver a minha família, quando tinha um líder da igreja, abençoando essa pessoa. Mas parece que essa cultura de honra, queridos, ela foi destroçada pelo que essa nova cultura desses últimos tempos trouxe. Uma cultura onde nem mais os filhos honram os pais. Se eu não honro meu pai, que dirá alguém que eu mal conheço? É necessário honrar. É necessário você aprender a atribuir valor a quem é digno de valor. Honrar é diferente de idolatrar. Tem muita igreja que eu percebo, e tem muito crente de YouTube que se alimenta de YouTube, que idolatra pregador, que idolatra pregadora, que idolatra um monte de gente. Idolatria é quando você coloca a pessoa num pedestal, que aquele pedestal é de Jesus. Ele não é sumo sacerdote. Eu não sou sumo sacerdote. Mas é necessário que a gente aprenda a honrar as pessoas, a atribuir valor a quem é digno de valor. Parece que a gente olha para as pessoas e coloca tudo no mesmo nível e fala, todos são iguais. Espera aí, existem pessoas que sim, se arrebentam muito mais por causa da causa do evangelho. Nós temos essa cultura do mimimi. Nós temos essa cultura do que é chamado melindre. Eu não vou fazer isso para o outro, nunca recebi. Eu não. Estás doido? Cultura do mimimi, do melindre. Dai honra a quem merece honra, na certeza de que se você fizer isso de coração, o Senhor te abençoará, assim como Ele abençoa aquela pessoa. Já viu que doido? Foi ele que correu. Foi ele que se estribuchou. Você honrou. E a recompensa dele é a mesma que a tua. Se você honra de coração. Honrar as pessoas. Honrar o que as pessoas fazem. E aí não precisa ser o pastor. Pode ser o irmão menor da igreja. Pode ser, às vezes, até uma criança, por que não? Quando faz algo digno de honra. Honrar as pessoas. Isso é digno de valor e isso nos humilha, porque isso nos lembra de que os outros são superiores a nós. Meu Deus, que heresia. Estava indo tão bem. A Bíblia diz, considere o outro superior a você. Considere o outro melhor do que você. Considere o outro mais inteligente, mais ousado. Veja mais valor no outro do que você vê na sua vida. Mais talento. Isso te humilha. E uma vez humilhado pelo arado da honra, uma vez humilhado pelo arado do serviço, do amor sacrificial, o teu coração ele é destroçado, destroçado, ao ponto da semente do discipulado
entrar lá no fundo, encontrar lugar, criar raiz e florescer e dar muito fruto. Muitas pessoas são feridas com o discipulado. Muitas pessoas são machucadas porque foram traídas. Muitas pessoas foram caguetadas. Meu Deus, não quero nem ouvir falar disso daí. Um dia eu abri a minha vida para uma pessoa, pastor, ela falou para a igreja inteira. Com relação a isso, meu irmão, eu queria te dizer o seguinte: você vai ser traído. Jesus foi traído. Você vai ser desapontado. Jesus, quando pede para os discípulos orar com ele, no momento de maior dificuldade da sua vida, os discípulos decidem tirar um cochilo. Já imaginou isso? Você vai ser desapontado, você vai ser traído, mas isso não anula o fato de que você foi chamado para ser discípulo. E a própria traição, que não deveria acontecer, a própria decepção, que não deveria ocorrer, certamente em Cristo, que age em todas as coisas para que elas cooperem para o nosso crescimento, os próprios desapontamentos que nós temos com pessoas em Cristo se tornam cura para a nossa vida. Em Cristo servem para a nossa maturidade. Com isso, eu não quero que você saia confiando os teus segredos para qualquer um. Escolha bem com quem você vai caminhar. Olhe bem para a vida da pessoa com quem você vai partilhar sua vida. Analise o procedimento, analise o testemunho. Não seja uma pessoa leviana e boba. Mas mesmo essa pessoa que você escolheu a dedo, ela vai te decepcionar. Talvez em determinado momento ela vai te trair, mas isso não anula o fato de que ela ainda assim é bênção. Que Deus possa arar o teu coração, ferir o teu coração, mexer nessa carne aí, para ser carne moída mesmo, para que a semente do discipulado vai lá fundo nessa terra, crie raiz, para que você dê fruto e muito fruto. E se você foi ferido já nesse processo de andar com pessoas, Jesus nos deixou o exemplo de alguém que foi ferido, mas de que não deixou de amar, não deixou de servir e não deixou de honrar. Não é porque os outros mudam que a nossa natureza muda. A nossa natureza está firmada em Cristo. Amém? Que Deus te abençoe.